Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje é dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, e quarta-feira à noite é momento para estudarmos a Palavra de Deus dentro da programação semanal dessa comunidade. Iniciamos semanas atrás uma série intitulada Questões do Coração, que pretende investigar a Escritura e trazer entendimento bíblico, esclarecimento bíblico a respeito das muitas questões que surgem do nosso coração. Hoje quero falar com você, quero conversar com você a respeito da compreensão que o cristão deve ter acerca da eternidade, como essa compreensão acerca da eternidade nos afeta hoje no presente. Quero chamar a sua atenção para o conhecido Salmo de Asaf, o Salmo 73. Então, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo nesse momento a leitura do Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Às vezes, crentes, cristãos, invejam pessoas que têm vida tranquila, sossegada, apesar dessas pessoas serem ímpias. Às vezes, crentes invejam pessoas que fazem o que bem entendem. Esse tipo de comportamento
culmina em ira contra Deus. Como Deus pode dizer que me ama se a minha vida está desse jeito? Como Deus me ama, eu que sou crente, pio, e aquele indivíduo, aquela pessoa que é descrente, vive tão melhor, tão confortavelmente? É importante compreendermos que é simplesmente impossível entender a ação de Deus em nossas vidas e responder biblicamente aos problemas e às aflições quando a eternidade não é considerada. O Salmo 73, atribuído à tradição de Asaf, demonstra a importância de ver a vida, considerar o presente à luz da eternidade. No Salmo 73, Asaf descreve uma experiência pela qual todos os crentes já passaram. Aquela sensação ruim de ver homens maus prosperando enquanto os homens supostamente bons sofrem. As pessoas que não conhecem, tampouco amam a Deus, parecem aproveitar uma vida livre de fardos. Enquanto isso, muitos crentes sofrem. Como explicar isso? Como explicar esse fenômeno? Bem, o Salmo 73 vai nos ajudar a compreender esse tema. Para compreendermos o Salmo 73, é muito importante nos atentarmos ao fato de que o Salmo 73 pertence a um gênero literário específico. É um salmo, é uma poesia e uma oração ao mesmo tempo. Ademais, o Salmo 73 também é um lamento. Lamentar é enfrentar o que nos fere na presença daquele que pode curar. O salmista clama pelo socorro de Deus em meio a uma grande dúvida e expressa em todos os versos desse salmo confusão, dúvida, medo, inveja, ira e fé. Curiosamente, porém, é importante destacarmos que o Salmo 73 começa, verso 1, e termina, verso 28, com expressão de confiança no Senhor. Os sentimentos, curiosamente, se misturam no texto, assim como se misturam na vida real. Salmos como esse, como o Salmo 73, possuem a capacidade de equilibrar, de equalizar a nossa maneira de pensar sobre bênção e prosperidade, que foram prometidas a nós pela Escritura. Frases como esteja sempre alegre ou Deus está no controle podem se tornar, infelizmente, banalidades entorpecentes e que irritam, ao invés de expressarem uma confiança profunda adquirida por meio da luta. No Salmo 73, nós encontramos o autor Asaf manifestando que ele, eventualmente, não compreendia bem aquilo que Deus estava fazendo. Encontramos no Salmo 73 o relato honesto de um homem que, eventualmente, não tinha o foco correto. Em primeiro lugar, identificamos no texto uma luta contra a inveja. Veja lá o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A inveja, já afirmou Anselm Grun, mostra-se na contínua comparação de si mesmo com os outros. Como não sou capaz de encontrar-me com nenhuma pessoa sem comparar-me com ela, essa é a dinâmica do invejoso. Ele, ao se encontrar com uma pessoa, imediatamente começa a avaliar, a valorizar e a desvalorizar e a revalorizar. A inveja começa com um forte desejo por possuir aquilo que é do outro. Contudo, a inveja é mais do que o simples desejo por algo que é do outro. É o desejo de que o outro não tenha e que eu possua aquilo lá. Portanto, pessoas invejosas pensam que merecem o que a outra pessoa tem, tanto quanto
ou ainda mais do que a outra pessoa merece tê-lo. A segunda situação que encontramos no texto, há uma luta aqui também contra a confusão. Existe uma luta contra a inveja e existe uma luta contra a confusão. É o que verificamos quando consideramos a mensagem do verso 16. Asaf diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Se eu concluir erroneamente, de forma equivocada, que a bênção de Deus tem a ver com a felicidade pessoal do presente, a obra de Deus em minha vida não fará muito sentido e eu ficarei extremamente confuso. Terceira situação, terceiro foco errado de Asaf e que o texto demonstra para nós. Verso 14, há uma luta aqui contra o desânimo e a falta de motivação para a obediência. Veja o verso 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se a bondade de Deus significa que eu devo experimentar conforto o tempo todo, se eu relaciono sempre a bondade de Deus à minha prosperidade, ao meu bem-estar, eu vou perder toda a motivação para obedecer quando não experimento esse tipo de vida que eu idealizei. A devoção pessoal, a oração, a confiança dentro de um cenário assim, certamente desaparecerão. Quarto foco errado de Asaf no Salmo 73. Há uma luta contra a ira. Veja os versos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Asaf descreve bem o comportamento do indivíduo irado. Ele fica embrutecido. Ele fica absolutamente ignorante, intolerante. É, na verdade, um indivíduo irracional, que no momento da ira não faz uso adequado de suas faculdades mentais e emocionais. Além de percebermos no texto alguns focos errados de Asaf, o texto também nos ensina a tomarmos muito cuidado com as nossas conclusões. Cuidado com as suas conclusões. Veja uma conclusão equivocada de Asaf que depois foi aprimorada e transformada. É a conclusão que encontramos no verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Asaf está dizendo, não valeu de nada ser crente. Eu perdi tempo. Foi inútil obedecer a Deus cuidadosamente, o que eu recebi em troca. Reparem que essa é a mesma conclusão funcional de Satanás. Quando no belo livro de Jó, encontramos Satanás afirmando o seguinte: olha Deus, enquanto o Senhor abençoar Jó, ele nunca vai amaldiçoá-lo, mas tira tudo que ele tem. E as pessoas gostam dessa abordagem, as pessoas sempre acham, ou melhor dizendo, geralmente acham essa abordagem e essa conclusão atraente, mas ela está baseada em uma premissa equivocada, em uma falta de entendimento básico do que Deus está realmente fazendo. Talvez nossos sonhos e desejos sejam pequenos demais e se limitam muitas vezes a um bom casamento, a filhos obedientes e uma casa própria no final da vida. Porém, Deus está trabalhando em algo muito mais profundo e maior. É por isso que precisamos sondar sempre nossas conclusões funcionais, nossa teologia funcional, pois esse é o sistema que providencia realmente a razão para fazermos o que fazemos e para não fazermos aquilo que evitamos.
Ademais, existe a necessidade de sempre pensarmos em categorias bíblicas. Ou a Bíblia explica a minha vida, ou outra coisa vai fazer isso. Ou eu interpreto a minha vida pela palavra de Deus, ou outra coisa, ou outros valores irão interpretar a minha vida. A palavra de Deus deve ser para o cristão, para o crente, o grande intérprete da vida. Suas conclusões devem, portanto, determinar a maneira como organizamos e explicamos nossa experiência de vida. No Salmo 73, Asaf também nos ajuda a lidarmos com a questão da eternidade, perspectiva da eternidade. O Salmo 73 possui uma reviravolta dramática que se dá no versículo 17. Asaf começa a considerar o destino e começa a olhar a vida por essa perspectiva do futuro, da eternidade. Como a eternidade influencia a minha maneira de viver no presente? Eis aqui o ponto forte em que esse salmo é todo construído. A eternidade nos confronta com a ilusão da permanência da criatura. Sem essa perspectiva da eternidade, o crente olha para o seu patrimônio, compara com o patrimônio dos incrédulos e fica desanimado. O outro tem mais que eu. Como é diferente quando ele olha para o mesmo quadro e percebe que aquilo que o perverso, ímpio, adquiriu, já está em processo de destruição. O patrimônio daquele que não tem a Jesus, o patrimônio do descrente, já está em processo de destruição e de extinção, enquanto que aquilo que o crente tem, que Deus lhe deu, essa é uma herança que nunca, jamais desvanecerá. É por isso que no Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus Cristo nos admoesta, nos convida a guardarmos tesouros no céu, onde o ladrão não pode tocar. Com essa perspectiva correta, Asaf percebe algumas realidades no que diz respeito à condição dos ímpios. Em primeiro lugar, Asaf afirma que os ímpios estão de pé em lugares escorregadios. Eles podem estar de pé agora, mas cairão. É isso que acontece quando a gente anda por um terreno escorregadio. A gente pode até se equilibrar por algum tempo, todavia o tombo, a queda vai vir inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Nós não nos surpreendemos com pessoas destreinadas que caem, nas pistas de gelo. Geralmente no final do ano, na época do Natal, aquelas pistas de gelo são montadas nos shoppings. E é muito comum você ver pessoas caindo, porque elas são destreinadas. E a gente não fica muito surpreso com isso. A gente espera isso mesmo. Bem, é isso que acontece com o descrente na avaliação, na compreensão de Asaf. Eles estão de pé em lugares escorregadios. A segunda perspectiva correta de Asaf acerca da condição do ímpio, Asaf compara a vida do perverso com um sonho, com uma fantasia, verso 20. Sonhos se parecem e muito com a vida real, mas não são reais. Eles se parecem, eles nos abalam, eles oferecem para nós experiências semelhantes àquelas que a gente está acordado. Muitas vezes, no entanto, sonhos não são reais, são fantasias. A vida real vem logo a seguir e continua. Eu quero concluir essa breve conversa falando sobre as riquezas da redenção. O Salmo 73 analisa o desejo com veemência. Ele descreve graficamente como os nossos desejos determinam sim o nosso projeto de vida.
Esse salmo explica como o desejo pessoal molda as interpretações que faço sobre Deus, sobre eu mesmo e sobre a minha situação. O Salmo 73 revela como os desejos que me governam me levam a focalizar uma coisa e a ignorar outra. O Salmo 73 é um aviso enérgico de como a perspectiva de um crente pode estar distorcida. O Salmo 73 nos alerta quanto a isso. A nossa perspectiva pode estar distorcida, deformada, e isso promove nosso mal, nosso prejuízo. O Salmo 73 demonstra como a falha em incluir uma perspectiva bíblica acerca da eternidade afeta a maneira como lidamos com o nosso presente. Você que creu em Jesus Cristo, você nem sempre terá um presente confortável. Nem sempre seus dias serão marcados, caracterizados pelo bem-estar. No entanto, a promessa do Senhor é que Ele irá conduzi-lo às águas tranquilas. O Senhor vai conduzi-lo seguro até essa eternidade, essa condição de vida plena, sem a interferência de males, sem a interferência de dores, sem a interferência do pecado. Que o Senhor te abençoe e te sustente em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de reflexão na Tua Palavra, por essa meditação que recebemos e que nos leva a considerarmos sempre que nós não vivemos apenas para o presente. Fomos criados para o Senhor. Foi o Senhor quem colocou a eternidade no coração do homem. É o que lemos na Tua própria palavra. E, ó Deus, ajuda-nos a vivermos o presente na perspectiva da eternidade. Ó Deus, fortaleça a minha vida e a vida de todos aqueles que estão tendo acesso a esse conteúdo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.